Boa tarde a todos. O tema que eu vou falar agora é de atualização no tratamento da enurese noturna. Como é sabido, existem dois tipos, a monossintomática e a não monossintomática, classificação da ICCS. Então, 15% a 30% das crianças enuréticas vão apresentar incontinência diurna. E dentro das crianças que são monossintomáticas, menos da metade são que correspondem a essas com perdas urinárias. Prevalência 6 anos, 10%, 10 anos, 5%, adolescentes e adultos de 0,5% a 1%. Esse estudo, com uma grande casuística de 8.000 pacientes, 15% molhavam a cama, desses 2,6% acima de 2 vezes por semana, sendo que 31% eram não monossintomáticas e 68% monossintomáticas. Fisiopatologia da enurese monossintomática, existem 3 fatores: a deficiência da desmopressina, da vasopressina, levando à poliúria noturna, um componente de hiperatividade vesical e alterações no limiar do despertar. Fundamental, antes do início do tratamento, é identificar causas que levem a uma enurese secundária. Crianças com anomalias anatômicas ou suspeitas de bexiga neurogênica também devem ser descartadas. E sempre antes tratar as comorbidades antes do tratamento antienurético. Para as outras, inicia-se o tratamento de primeira linha. A história na enurese, assim como nas outras disfunções do trato urinário inferior, é o fato mais importante, caracterizando as perdas, as comorbidades, associações com a constipação, porque nenhum exame subsidiário vai substituir a história clínica. Então, dentro do tratamento da enurese monossintomática, tratamento de primeira linha, temos o alarme e a desmopressina, que está indicada nas crianças a partir de 6 anos. Alguns hábitos de vida também devem ser orientados para os pais dessa criança: diários miccionais e fecais, crianças que urinam pouco, estimular micções a cada 2 horas, no colégio, estimular 2 a 3 micções, crianças que urinam sentado, checar a postura e corrigir de modo que haja um melhor relaxamento da musculatura perineal. Ingesta de líquidos deve ser de 30 ml por quilo por dia, e a constipação, conforme a doutora Soraya falou previamente, polietileno glicol e estimular a atividade física. Então, o alarme tem um nível de evidência 1A, uma taxa de sucesso em 2/3 dos casos, segundo uma revisão da Cochrane, e ele vai condicionar o mecanismo do despertar e aumentando a capacidade vesical noturna. Está indicado para todos os casos de enureses, mas necessita uma motivação tanto dos pais quanto da criança. A duração do tratamento é de 2 a 3 meses e o critério de cura quando essa criança fica 14 noites consecutivas e secas. Outro nível de evidência 1A para tratamento da enurese monossintomática é a desmopressina, que é um análogo da vasopressina, tem alta taxa de resposta, 30 total, 40 parcial. Formas tem o comprimido, o óleo dispersível e o spray nasal. Ela está bem indicada nos casos de poliúria noturna, ou seja, quando a capacidade vesical estimada é ultrapassada em 130%. Sempre investigar se essa criança apresenta polidipsia para se evitar uma complicação do uso dessa medicação, que é a intoxicação hídrica, que pode levar a uma hiponatremia e convulsões. Sempre também investigar se está sendo feito uso de anti-inflamatórios não hormonais e antidepressivos, porque essas medicações retêm líquidos e também levam a risco de intoxicação hídrica. A ingesta do comprimido sempre 1 hora antes do deitar, porque seu pico de ação vai ser de 1 a 2 horas após a sua ingesta. A dose vai de 0,2 a 0,4 miligramas, não tem relação com o peso. E o efeito é imediato. Em uma semana você avalia se essa criança respondeu ou não. No Brasil temos disponível o DDAVP, que é o comprimido.
Você pode fazer uso dessa medicação de forma contínua ou pode utilizá-la somente nas noites mais importantes. O papel dos anticolinérgicos na enurese monossintomática ele é um papel secundário, a não ser quando ele tem uma bexiga hiperativa diurna, vai haver alguma resposta. Ele tem um nível de evidência 1B e uma taxa de sucesso de 40% se associado à desmopressina. A dose aqui no Brasil disponível é apenas a oxibutinina, de 5 até 10 miligramas. Principais efeitos colaterais, constipação e xerostomia. Como medicações de terceira linha, entra o antidepressivo tricíclico, que é a imipramina. Ela mostrou em trabalhos um grau 1A de evidência superior ao placebo e tem 50% de resposta, mesmo naqueles com falhas em outros tratamentos. Ela tem um efeito antienurético baixo, a sua principal ação é central no tronco cerebral, onde ela inibe a captação de noradrenalina e afeta o mecanismo de despertar da criança. A sua dose é de 25 a 50 miligramas ao deitar, 50 miligramas somente para crianças acima de 9 anos. O máximo da dose dela é de 75 miligramas, mesmo naqueles adolescentes obesos. Seus efeitos são obtidos em 30 dias. No caso de falha, pode-se associar à desmopressina. E é fundamental, na sua utilização, fazer pausas de 2 semanas a cada 3 meses, devido ao desenvolvimento de tolerância à droga. E o fato da imipramina ter uma cardiotoxicidade, isso a deixa na terceira linha, e essa pode ser fatal. Então, alguns cuidados com relação a investigações antecedentes cardiológicos e armazenamento da droga. Outros tratamentos menos utilizados para monossintomática, com graus de evidências menores, seriam a acupuntura, a uroterapia, dietas para calciúria, combinações de diuréticos e antidiuréticos e alternativas de antidepressivos não cardiotóxicos. Terapias alternativas, como homeopatia, hipnose e ervas, pela literatura, seu efeito é igual ao placebo. E psicoterapia não é tratamento de enurese, apenas das suas comorbidades. Recomendações da ACCS, então, iniciar primeira linha com alarme desmopressina, alarme para as famílias que estejam motivadas e que a criança não tenha poliúria noturna. E a desmopressina para as crianças com poliúria noturna, ou na falha do alarme. A ICCS recomenda que você pode orientar os prós e contras do alarme e da desmopressina e deixa a família escolher qual ela prefere. Outra metodologia seria um diário. Caso caracterize uma poliúria noturna, você entra com a desmopressina. E nas outras crianças, o alarme. Na falha do alarme, você dá a desmopressina e vice-versa. Na falha da desmopressina, você entra com o alarme. Dos pacientes que não respondem ao tratamento de primeira linha, você deve investigar sintomas do trato urinário inferior ou sintomas de perdas diurnas que estejam ocultos, ou anomalias anatômicas. E outras associações também possíveis, anticolinérgicos com desmopressina, imipramina e alarme mais desmopressina. Na enurese não monossintomática, ela é uma associação da enurese noturna com a disfunção do trato urinário inferior. Este pode se manifestar através de uma bexiga hiperativa, uma micção disfuncional, que é a antiga coordenação vésico-esfecteriana, ou numa bexiga hipoativa. Nas crianças com incontinência, foi visto que 20% a 40% apresentam distúrbios comportamentais. Dentre eles, o mais comum é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, com uma alta incidência de disfunção do trato urinário associado. No início do tratamento da enurese não monossintomática, é fundamental se tratar a constipação e a disfunção previamente ao tratamento da enurese. Muitas vezes a enurese já vai
desaparecer com o tratamento desses dois fatores. Caso persista, você entra com alarme ou a desmopressina. Existem também a uroterapia, o aconselhamento, e, no caso das micções disfuncionais, a melhor opção é o biofeedback. Fundamental, então, primeiro tratar os sintomas diurnos, depois os noturnos. Quando houver alto resíduo pós-miccional, esse vai ser decorrente de uma dissinergia do esfíncter interno ou externo, ou a presença de um detrusor hipoativo. Na dissinergia do esfíncter externo, o tratamento é o biofeedback. No caso de dissinergia do esfíncter interno, a utilização de alfa-bloqueadores, principalmente a doxazosina. O ideal é usar alfa-bloqueadores menos seletivos, porque, além do efeito de dilatar o colo vesical, tem um efeito também anticolinérgico mais fraco. E a segunda opção, toxina botulínica A. Nos casos de detrusor hipoativo, atualmente o único tratamento que existe é o cateterismo intermitente limpo. Estão em pesquisas alguns agonistas, mas que não foram liberados ainda para seu uso. A bexiga hiperativa, tratamento anticolinérgicos para os sintomas diurnos, e, na sua falha, você pode associar a desmopressina e a toxina botulínica A para os casos refratários aos anticolinérgicos. A imipramina entra aqui como uma terceira linha também, porque seu efeito anticolinérgico é muito fraco. A sua principal ação é central. E, para o tratamento da bexiga hiperativa, o padrão ouro atualmente é a eletroestimulação transcutânea, geralmente usada de forma parasacral, porque é pouco invasivo e tem ação periférica, inibe o sistema parasimpático, e uma ação central no hipotálamo. Então, a primeira linha para hiperatividade vesical, eletroestimulação. Existem os inibidores da síntese de prostaglandinas, como o loxoprofeno, que está sendo pesquisado e visto que ele diminui a produção de urina e aumenta a capacidade vesical. Isso seria uma outra linha também para inibir as contrações vesicais. É isso.